Bem, vamos falar com o nosso analista Matheus Teixeira sobre eleições, porque Caiado coloca aí nessa entrevista como um dos seus desafios quebrar a polarização política no Brasil, se tornar conhecido nas palavras de Ronaldo Caiado. Agora, quando a gente olha para os dois polos dessas eleições, Matheus, quais seriam os principais desafios no que Lula e Flávio Bolsonaro devem apostar? Oi, Carol, exatamente, Ronaldo Caiado deu uma entrevista pra gente ontem e claro que ele precisa se tornar conhecido, mas eu acho que até mais difícil do que se tornar conhecido é conseguir quebrar essa polarização que vive o Brasil. Vamos lembrar que Flávio Bolsonaro, tão logo foi anunciado como candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele já subiu muito nas pesquisas e ele tem agora, como candidato, tentado se diferenciar do pai e adotar um tom mais moderado. Ele afirma que é o Bolsonaro que tomou vacina. Tem inclusive uma pressão ali no entorno dele. Gustavo Uribe trouxe isso para a gente ontem, para que ele assuma uma responsabilidade com as instituições democráticas, com respeito ao resultado das eleições. Portanto, ele está tentando fazer essa inflexão um pouco mais ao centro que o pai tentou fazer em alguns momentos, mas no geral acabou ficando mais com uma pecha de direita radical em muitos momentos, segundo os adversários que conseguiram colar essa imagem em Jair Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro participou de um evento ontem em Sinop, Mato Grosso, e tenta aí, nas próprias palavras dele no discurso e segundo o entorno de Flávio Bolsonaro, angariar ainda mais e reforçar o peso bolsonarista no agronegócio. O agronegócio que apoiou com muita força o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022. Agora, Flávio Bolsonaro tenta, da mesma maneira, atrair esses grandes empresários, e não só os grandes empresários, mas como pequenos produtores também, e toda a cadeia de negócios do agronegócio para o seu lado. O presidente Lula, por sua vez, aposta muito no discurso da soberania nacional, elevou o tom contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, justamente nesse sentido. Um desses casos foi no episódio aí de Alexandre Ramagem, que chegou a ser detido pelo ICE, polícia norte-americana, o que seria uma parceria com a Polícia Federal do Brasil. Depois o que se viu foi um bate-cabeça ali e os Estados Unidos retirando a credencial do delegado brasileiro que teria ajudado nessa detenção de Alexandre Ramagem. E o presidente Lula, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, deram o troco na mesma moeda e retiraram a credencial de um policial americano que estava no Brasil, justamente porque o presidente Lula está nesse objetivo e nesse mote de campanha da soberania nacional. O melhor momento do seu governo, no meio do ano passado, foi justamente na época do tarifaço dos Estados Unidos, quando ele teve uma reação de afirmar que o Brasil tem a sua soberania, que o Brasil não vai aceitar chantagem de outros países, principalmente dos Estados Unidos. Depois disso, ele apaziguou a relação com o presidente dos Estados Unidos, mas agora a gente vê novamente o presidente Lula subir o tom em relação ao delegado brasileiro que teve a perda de credencial nos Estados Unidos, subiu o tom em relação à tentativa de Donald Trump de vetar o presidente da África do Sul do encontro do G20 e também prestou solidariedade ao Papa, que teve embates recentes com o presidente dos Estados Unidos. Carol.